Opa, Rafa Green aqui mais uma vez trazendo um vídeo sobre o mercado de escanteio. E para quem não me conhece, eu trabalho de forma profissional no mercado de escanteio e resolvi em 2025 trazer aqui palpites e apostas e também conteúdos educativos. Então, se você tiver um interesse, faz a inscrição aí e ativa o sininho para você receber a notificação, beleza? Olha, apostas esportivas não são ganhos garantidos e o jogo é responsável e para maiores de 18 anos. Se você tiver um interesse em ingressar no meu VIP, tá com o valor de lançamento na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês aí ligas variadas para que vocês possam entender melhor como funciona o meu trabalho, além do Brasileirão Série B e Série A. Então hoje eu trago aí para vocês um jogo da Liga do Equador e também da Liga da Islândia, que é um dos melhores campeonatos de se apostar nos escanteios. Então fica ligado porque aqui ó, o HK e o Leiknir vai começar às 16h15 e é o Nacional Libertar 21 horas e eu vou trazer para você a análise aqui desses jogos, beleza? Lembrando que amanhã eu tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, no dia 24. Amanhã é sexta e sábado e domingo sempre rola um bingo lá no meu VIP, então cola aí se você tiver interessado, tá show? Olha, falando aí o primeiro jogo sobre o El Nacional e o Libertad, o que vai acontecer aqui nesse jogo, o que a gente pode fazer, beleza? Olha, o El Nacional é uma equipe bem interessante de se apostar, é uma das equipes que estão lá na parte de baixo da tabela, só que essas equipes são boas de se apostar porque normalmente as equipes que estão pressionadas para ganhar e não estão ganhando são as que mais fazem escanteios. Então o El Nacional, olha só a quantidade de escanteios nos últimos jogos aqui, ó. Vou filtrar aqui pelo menos os últimos 5 jogos aqui, 6, tá? Aqui, ó, El Nacional 8-5-3, 8-5-8. Só teve um joguinho que ele fez menos de 5 escanteios, mas porque também ganhou o primeiro tempo, teve um expulso, então não teve para que continuar atacando, mas nos outros jogos que ele precisou atacar, ele fez aí no mínimo 5 escanteios. E dos últimos 7 jogos tiveram 8 ou mais escanteios, então a linha de segurança, que é sempre o mais 8, o El Nacional está conseguindo cumprir, tanto cedendo, tanto marcando escanteios. É uma equipe que tem marcado e sofrido gols no primeiro tempo, e isso traz uma dinâmica aí para o futebol, para o jogo ter mais ofensividade e, consequentemente, ter mais escanteios. Então, olha só, dos últimos aqui, ó, 6 jogos em 4 sempre tiveram gols no primeiro tempo do El Nacional, beleza? E também nenhum jogo terminou com 0-0. Então, isso é bem interessante, tá show? Olha, falando aí sobre a quantidade de chutes do El Nacional, tem 4,7 e a média é 6 de escanteios, então é uma média bem interessante. Já o Libertad dos últimos 4 jogos fora também tiveram 8 ou mais escanteios, isso é bem interessante. Somente esse jogo aqui que teve 5 escanteios, que foi exatamente contra o Cuniburo, o outro jogo aqui do El Nacional, que também não teve tantos escanteios a favor do El Nacional, então isso vai depender também do adversário, mas aqui os outros jogos do Libertad, olha só teve um jogo que não teve aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 jogos, somente um não teve 8 ou mais escanteios, que foi exatamente contra o Cuniburo. E em todos os jogos o Libertad aí fez no mínimo 3 escanteios, só teve um jogo que ele fez um escanteio, mas todos os outros jogos, quando ele não fez, ele cedeu. Então, quando não marca, cede. Isso é bem interessante para a gente poder apostar nos escanteios totais da partida. Olha, de chutes a gol, o Libertad realmente não tem uma média muito alta, é 3,8, mas é compreensível porque ele está fora de casa. Esse filtro aqui que eu faço é sempre fora e casa, e os escanteios é 5,8, então a média de escanteios jogando fora de casa do Libertad é relativamente alta, porque o Libertad não, o El Nacional tem média 6 jogando em casa, e o Libertad tem 5,8 fora de casa, então poxa, é um time confiável de se apostar quando joga fora de casa, beleza? A média total aí das equipes é 11,8 e no confronto direto, em todos os jogos tiveram 8 ou mais escanteios, sendo que nos 2 últimos jogos tiveram 10 e 13 escanteios. Então é muito bom
que essas equipes aqui, quando jogam contra, realmente dá bastante escanteio. E sempre está tendo gol no primeiro tempo, isso é muito bom, porque dá dinâmica para as equipes ficarem de forma ofensiva, beleza? Então, aqui o que, que a gente pode fazer? Olha só como é que a Bet365 joga a linha lá para cima. O correto mesmo aqui seria pegar o mais 8, talvez a gente não consiga pegar o mais 8, né? Mas o mais 9 aqui pode ser que a gente consiga pegar. Mas eu aconselho vocês a pegar somente o mais 8. Tá vendo aqui o total de escanteio asiático, ou seja, todos os escanteios asiáticos que vocês apostarem com linha fechada vai dar o reembolso. Esse crédito que eu tenho de R$ 50 aqui é um crédito que a 365 libera se você ficar apostando quantidades altas aí de apostas. Então você fica ligado aqui, vou mostrar aqui na 365, ó. Deixa eu ver se aparece aqui a recompensa semanal aqui, ó, da fidelidade, beleza? Então a 365 aqui não sei se vai aparecer, é um clube de fidelidade da 365 que você tem que ativar. Aqui eu já apostei de 500 a 1.500 reais nessa semana, mas a odd tem que ser no mínimo 2, então nem sempre você com um valor alto vai conseguir chegar nessa parte aqui da recompensa, porque a odd tem que ser no mínimo 2, beleza? Então é uma boa dica que eu dou aí para vocês, tá show? Olha, indo lá para o jogo do HK e o Leiknir, eu sempre mando apostas na Liga da Islândia lá no meu VIP, sempre dá um green, raramente dá red na Liga da Islândia. Quem me acompanha há um tempinho no canal aí sabe que eu sempre trazia aí jogos da Islândia, é sempre bom, um dos melhores campeonatos de se apostar, beleza? Olha, falando aí sobre esse jogo, ele vai começar às 16h15. O HK, ele está em terceiro lugar no campeonato da Islândia, que é Pepsi Dale, e é muito bom. Olha só que você consegue ver a quantidade de cartões amarelos, ataques perigosos, a média de gol. Depois eu vou até gravar um vídeo sobre como usar o Red Score. Se você quiser deixar algum comentário de sugestão de vídeo, deixa aí para que eu possa entender o que você precisa para eu poder te ajudar aqui no YouTube, beleza? Olha, o HK, ele tá com uma equipe forte e consistente na parte de ceder e marcar escanteio. E o interessante também dessa equipe é que mesmo ganhando o primeiro tempo, ele continua fazendo os escanteios. Olha só o HK contra aqui o KS, contra, né, o Vit Ridarin. Esse jogo aqui foi da Copa da Islândia no KSI. Olha só a sapatada que o HK deu no Vit. Deu de 3-0 no primeiro tempo, lá no segundo tempo abriu a larga margem aí para 4-0 e terminou o jogo com 11 escanteios somente do HK. Aqui não deu para o HK, o IR ele levou a melhor, o jogo terminou com 8 escanteios. Só que nos outros jogos contra o Nardjavik, essa equipe aqui, Nardjavik, ela veio da segunda divisão da Islândia. Então, o HK ele conseguiu aí fazer 8 escanteios, perdeu o jogo, empatou o primeiro tempo, mas conseguiu furar aí a defesa do Nardjavik nos escanteios e fez 8. Aqui contra o Cell fez a mesma coisa, Fijonir, o Volsungur, essa equipe aqui eu não conheço muito, e o Thor, que é uma equipe muito boa também. Então aqui, olha só, daqui para cima, os jogos tiveram sempre 12 ou mais escanteios, isso é muito bom, e o HK sempre com altas quantidades de escanteio, 8, 7, 6, 10, aqui fez 4, mas tomou 8 do Thor, né? Perdeu o primeiro tempo e não conseguiu fazer mais nada, então olha que legal o HK em cima das equipes, então tem que conhecer as equipes. Eu conheço as equipes, não conheço a fundo assim, poxa, todos os jogadores, mas o principal eu conheço, que é para fazer as apostas nos escanteios. A média de chute do HK está 5 e escanteios está 6.1. Já o Leiknir é uma equipe bem consistente também, em todos os 5 jogos aí tiveram 5 ou mais escanteios, lembrando que todos os dados que eu falo, tá vendo aqui, ó, casa e fora? Eu sempre dou uma filtrada no fora, beleza? Aqui o Leiknir é uma equipe muito boa, sempre tem feito aí escanteios com altas quantidades, ó, 6, 6, 7, aqui fez um só, mas também ganhou o primeiro tempo, deu espaço para o Fylkir,
Fillquer foi lá e fez 12. Então, sempre quando as equipes não marcam, elas cedem. Isso é bem interessante, tá? Então, sempre tem que buscar equipes nesse padrão. Quando não marca, cede, e quando ganha o primeiro tempo, continua marcando escanteio. Não é toda equipe que faz isso, mas a gente tem que sempre buscar as melhores equipes para se apostar nos escanteios, tanto fora e em casa. A média de chute de escanteios do Lake Nir é 4,8 e de escanteios é 5,8. A média total das equipes é 11,9. Olha que média altíssima. E no confronto direto aqui, fazendo o HK e o Lake Nir fora de casa, todos tiveram 8 ou mais escanteios e teve um jogo que terminou com 11, que foi de 2018, lá na Liga da Islândia. Então tem que tomar um cuidado aí, beleza? Então fica ligado aqui, ó. Os jogos, só teve um jogo que terminou com 11. Então tem que ficar ligado. Olha, eu tenho aqui até 3 apostas para que a gente possa fazer. Lake Nir, vai aparecer aqui já, ó. HK Copa Vulgur versus Lake Nir Reykjavik, tá? É o nome completo das equipes. Aqui eu tenho até 3 apostas aqui, ó, total de escanteio asiático. Olha só como é que a Bet365 joga a linha lá para cima. Porque a casa de aposta não é boba, rapaziada. Eles sabem quais são os campeonatos que tem mais e menos escanteios, a forma de jogar das equipes. Então tá vendo aqui, ó, total de escanteio asiático, 12. Tem para que a gente entrar no 12? Não tem. A gente espera aí chegar a linha pelo menos no 10. É possível que chegue no 10? É possível, mas é muito difícil. A gente tem que tentar, beleza? A outra aposta é o escanteio no final do primeiro tempo, se o jogo ele tiver corrido, e também no final do segundo tempo, a partir dos 80 minutos. Então são essas as apostas que eu deixo aí para vocês. Tá com dúvida, quer tirar alguma dúvida, quer fazer alguma crítica ou sugestão? Deixa aí nos comentários e vamos para cima. Jogo com responsabilidade, viu? Um grande abraço.